pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Anfer Podcast. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Amanda. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Edgar, que tem 23 anos de carreira na área de tecnologia. Mas antes de apresentar o Edgar, né, de passar a palavra para ele, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E quem estiver pelo Spotify, também. Bom, Edgar, seja bem-vindo. Obrigada aí por ter topado esse papo com a gente. Então, a gente quer que você conte um pouco primeiro quem é o Edgar, antes de começar aí toda essa trajetória na área de tecnologia. Legal. De onde você veio, contar um pouco da sua família. Legal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Amanda, pelo convite. Eu sou de Uberlândia, né? Então eu sou do Triângulo Mineiro. Vim para São Paulo, já trabalhava em São Paulo há um bom tempo, né? Mas sempre na rotina de passar a semana aqui e voltar o final de semana para casa. Depois da pandemia, precisava tomar uma decisão, e aí a decisão da família foi mudar para São Paulo e realmente se estabelecer aqui, né? Sim. Deixar de pagar o IPTU em Uberlândia e começar a pagar em São Paulo. A minha trajetória vem de buscar conhecer mais de tecnologia através das pessoas próximas de mim, né? Então, comecei a me envolver com tecnologia desde adolescente, e isso de uma experiência familiar, então uma proximidade muito grande de um tio que tinha feito engenharia elétrica e começou a trabalhar com computação, e eu acompanhava ele em alguns dos seus trabalhos ali. E aí comecei a tomar gosto pela tecnologia, e isso começou a mover ali a minha trajetória. Então eu busquei seguir os mesmos passos que ele, os mesmos cursos ali de aprendizagem. Fui para a eletroeletrônica, levei muito choque na vida para depois falar assim, não, eu não quero isso, eu quero mexer realmente com a parte computacional, a parte de programação, a parte de infraestrutura. Então foi aonde começou a desenvolver ali a minha história com a tecnologia, né? Sim. Então, e você, então, nunca trabalhou com nada, assim, diferente? Desde sempre... Sempre. A gente ficou com essa dúvida, né? Será que teve algo antes? Não, então... Eu nunca tive dúvida no que eu queria fazer. Acho legal. Que isso é interessante quando eu converso com isso com algumas pessoas, é muito nesse sentido, de falar assim, eu não sei, eu não tinha outra escolha. Tipo, eu recebi uma pergunta dessa uma vez, assim, você já pensou em trabalhar alguma coisa? Eu nunca pensei em trabalhar outra coisa. Eu nunca tive um outro foco. Era bem sua vocação, então, né? Vocação mesmo. E é difícil, pelo menos assim, dificilmente eu conheci alguém que fala assim, não, vou... Às vezes alguém fala, quero algo, mas não, talvez aquele me dê um retorno... Primeiro, para depois... para depois eu vou pro meu sonho. Mas não. Nunca pensei na consequência. Sempre pensei na ação, né? Sempre pensei no que eu queria fazer. E se eu fizesse isso e fosse feliz fazendo o que eu faço, a contribuição, o financeiro seria realmente uma consequência. Sim. Então eu falei, se eu for ganhar pouco ou muito, se eu for feliz no que eu estou fazendo, está valendo. Sim. E aí foi por isso que você fez a escolha de fazer ciências da computação. Que eu dei uma stalkeada lá no seu LinkedIn. Legal. Eu acho que dessa semana, se você olhar, a pessoa que mais entrou no seu LinkedIn foi a gente. Que todo dia eu entrava um pouquinho para poder... Porque seu currículo... É impressionante. É impressionante, Nossa. É gigante, assim. Legal. Várias coisas legais, assim, que a gente viu lá, que a gente quer trazer aqui pouco na nossa conversa. Mas um pouco sobre você. Você é filho único ou tem... Não, eu tenho uma irmã, né? Uma irmã chama Arielle. Não foi para computação. Foi para o marketing, né? Que legal. E aí meu pai casou novamente. Tenho mais 2 irmãos do segundo casamento dele, o Arthur e a Helena. Mas... são mais novos que os meus filhos atuais. Sério? Que barato. E como que é ter irmãos assim, bem mais... É diferente, né? Porque você está numa etapa de vida diferente. Você está como pai, sendo irmão de irmãos menores que seus filhos. E eles são tios dos seus filhos. Então acho que isso é o mais engraçado. Porque seus filhos, acho que nunca vão conseguir chamar eles de tio. Então, um menino de 14 pedindo benção pro de 12 é diferente. Então, tem essa dificuldade ali entre eles. Mas ficou normal para eles, né? Sim. Não, e você tocou no ponto que é
bem interessante da Benção, porque hoje em dia eu não vejo muitas pessoas... acho que assim, da minha idade para menor, eu não vejo mais tanto pedindo a bênção, né? Eu ainda peço, mas ainda peço assim, tipo, será que eu peço ou não peço para as minhas tias? Porque a gente tinha esse costume mais antes, né? Esse costume a gente preserva ele. Então, você vai me ver, se você encontrar esse tio que eu comentei, você vai ver eu pedindo bênção para ele. Isso é muito então, é normal eu pedir bênção para os avós, para os tios. É uma coisa que a gente tentou deixar a cultura viva dentro de casa. Sim. E você tem uma esposa, quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos já. Vamos ver quem ganha mais, a tecnologia ou... A tecnologia ainda ganha. Ganha. Né? Mas eu estou junto com ela há 20 anos já. Tá ali. Então ela acompanhou todo o seu crescimento aí. Todo o crescimento. Na área. O papel fundamental no crescimento é a esposa que acompanha. Família, né? Sim. Isso é muito importante, né? Ter essa pessoa aí com você esse tempo todo, né? Legal. A gente tem 17 anos de casado e 20 anos juntos. Juntos no total. Nossa. Legal. E a sua, vai começando um pouquinho mais aprofundada aí na sua trajetória. Então, você escolheu a licença da computação, né? Quanto tempo que é esse curso? 4 anos. 4 anos. Nossa, quando... Puxadinho, né? Você acredita que eu não sabia que tinha? Eu sabia da tecnologia da informação, né? Que tem. Que é 2 anos, né? 2 anos. Eu achei que esse curso era mais recente, então ele já tem. Não, ele foi um dos primeiros. Você tinha, quando eu fiz a formação, você tinha 2 escolhas na computação. Era sistema de informação ou bacharelado em ciência da computação. Então, ele é um dos mais antigos hoje dessa parte. Aí depois começou a distribuir, né? Começou a ter engenharia, começou a ter desenvolvimento de sistemas, começou a ter segurança, vários outros cursos menores, né? Mas os primeiros foram bacharelado em ciência da computação e sistema de informação. E você estudou lá em Uberlândia? Estudei em Uberlândia. Legal. E aí você entrou na área assim que você começou a faculdade? Ou... Quando eu fui fazer faculdade, eu prestei a primeira vez na Federal, né? Não passei na Federal e não queria perder tempo, já prestei na faculdade privada, né? E passei nela, só que aí para poder já ajudar no custo, né, da faculdade, eu ganhei uma bolsa e trabalhava na faculdade. Legal. Então, eu tinha a bolsa de 50% e os outros 50% eu pagava com o trabalho na faculdade. Legal. E eu trabalhei na faculdade no laboratório de informática. Então, que legal. Desde o início, eu preparava as aulas para os outros cursos, né? Então, foi bom para mim, porque eu comecei a preparar no meu primeiro período de faculdade, preparar as aulas que eu ia ver no 5º, no 6º, no 7º. Não fazer as aulas, mas preparar os sistemas operacionais, preparar os compiladores, então foi me ajudando a conhecer um pouco mais. É legal, porque às vezes a gente começa o curso e depois você só consegue depois entrar assim na demora área, uns 2 anos praticamente. Eu consegui no primeiro semestre, mas eu já tinha trabalhado com outras coisas antes, mas eu consegui assim no primeiro semestre, mas algumas pessoas eu vejo que às vezes demora um pouco. Demora um pouco mais, sim. É normal demorar, até para... A pessoa entra no curso de computação e ela começa ainda a entender o que ela quer fazer, aonde que ela vai focar. Então, ela se prepara um pouco mais para isso, para escolher a posição certa, né? Sim. E quando você finalizou ali a faculdade de Ciências da Computação, porque assim, sou casada com alguém de tecnologia também, então eu finjo que sei algumas coisas. E como você falou assim, vou me especializar, porque eu sei que tem o lado de redes, né? Sim. Tem... Onde você... Só sei de redes, tá, gente? Eu tentei falar um outro, mas eu não sei. Desenvolvimento. Sim, foi tudo muito voltado na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava no laboratório para poder ter a bolsa e pagar ali os estudos. Só que isso foi um curto espaço de tempo. Eu já contei essa situação algumas vezes, mas ela é interessante de conhecer, que eu estava finalizando o meu expediente no laboratório ali, então eu passava pelos laboratórios, era uma quantidade grande de laboratórios, passava para ver se está tudo ok, se estava fechado, se tinha alguma coisa, e eu passei por num desses checklists indo embora, eu passei por um laboratório, onde tinha uma pessoa que eu não conhecia, preparando alguns computadores.
né? Aí eu entrei, perguntei que precisava de ajuda, então ela falou, estou preparando aqui para um treinamento que vai ter, a gente alugou esse laboratório, então eles tinham alugado o laboratório, eu não tinha ciência que o pessoal tinha alugado, mas beleza, posso te ajudar, estou indo embora, mas fica aí para te ajudar. E nessa de ajudar essa pessoa, ele me convidou, falou, cara, já que você ajudou aí a entregar, deu prazo de entregar as máquinas na hora do curso, fica para fazer o curso. Mas eu nem sei como que é esse curso, qual a inscrição e tudo. Não, isso aí eu resolvo. Pode ficar aí, que eu resolvo a sua inscrição, você fica fazendo o curso. Era um curso de desenvolvimento. Então, na época de Power Builder, né? Então, eu fiquei lá para fazer esse curso e era um curso de uma semana. Então, eu trabalhava durante o dia, à noite eu fazia o curso ali até 10h30 e fiz esse curso. Aí, no final da semana, na sexta-feira, entrega dos diplomas do curso, e aí tinha uma premiação, que eu desconhecia essa premiação, né? E a premiação era que os 3 primeiros colocados do curso tinham uma vaga nessa empresa, né? Nossa. E aí eu saí daquela semana contratado nessa empresa. Olha só. Não, então, assim, desde o começo você ganha a premiação. Desde o começo. Desde o começo. Então eu fui ser desenvolvedor nessa empresa. Ai, que legal. Então eu comecei a desenvolver ali para essa empresa. E ali foi o start. Então, ali, quando eu comecei a desenvolver para essa empresa, abriu-se um leque de opções para mim. E também a gente tem escolhas, né? Porque quando eu comecei como desenvolvedor, eu comecei a entender de todo o cenário. Então, desenvolvi a aplicação, a empresa não era uma empresa muito grande, então a gente precisava fazer deploy dessa aplicação, colocar ela numa infraestrutura. E eu comecei a ver a TI como um todo e enxergar onde realmente eu tinha mais prazer trabalhando. Então, não era no desenvolvimento que eu queria mais em deployar a aplicação, colocá-la no ar, na infraestrutura, toda essa camada. Então, eu comecei a olhar para isso. E isso me despertou ali a aprender a sistemas operacionais, aprender mais sobre, na época, muito mais sobre Microsoft. E eu comecei ali a procurar me especializar nesse segmento. E quando eu comecei a me especializar nisso, só tinha uma empresa em Uberlândia que você podia fazer provas de certificação. Então, eu comecei a fazer essas certificações e fui convidado por essa empresa a trabalhar com eles, que eles eram também, além de prestar certificações, eles tinham prestação de serviço, venda de licenciamento Microsoft. Entendi. Então, como comecei a carreira de certificação, isso foi importante para começar nessa empresa. Então, eu fui o primeiro cara de tecnologia dessa empresa, porque era todo mundo comercial. Primeiro ou segundo, agora não me recordo bem, acho que era o segundo, porque tinha uma pessoa que já instalava ali soluções que eles vendiam. E eu fui para essa empresa e lá eu passei um período construindo essa área ali de tecnologia, essa área de consultoria. Então, foi um trabalho interessante no começo, que era uma consultoria que te dá uma visão do cliente, te dá uma possibilidade de aprender mais sobre os produtos, porque é um cara que trabalha junto com o fabricante, e ali também fazer certificações. Então, eu comecei a fazer certificação sem parar. Então, aquilo que tinha MCP, MCSE, MCSA, que eram os certificados de Microsoft da época, eu fiz todos. Eu percebi lá, eu não entendi. A gente falou assim, não, vamos tentar falar sobre certificação. Não vai dar. É muita coisa. Não vai dar. Eu fiz muitas certificações Microsoft. E isso foi uma abertura para mim no mercado, porque como um consultor, eu era chamado, contratado a olhar ambientes de outras empresas, né? Então, eu olhava vários ambientes na região, né? Isso não foi só em Uberlândia, foi em Uberlândia, foi em Goiânia, foi no Triângulo Mineiro, foi em Minas, de maneira geral. E eu comecei a atender clientes grandes com isso. Então, eu considero que essa primeira... teve outras experiências de laboratório, teve a experiência do desenvolvimento, mas essa experiência é a que mais me moldou. Porque... Fez você ficar mais próximo também de outras empresas, de outras empresas, mas o que eu considero assim de mais importante é a consultoria, ela te dá uma visão, uma bagagem diferente. Por quê? Porque você está tratando com um cliente que você acabou de conhecer, ele está pagando a sua hora porque ele tem um problema para resolver, então ele precisa da sua expertise. Sim. E você precisa respondê-la à altura dessa contratação. Sim. Então não existe assim, não vou fazer.
Está te Tem. contratando, você tem que fazer. Você precisa Entregar. fazer. Você tem que, mesmo que você não tenha a resposta daquele momento, você precisa ter um embasamento de fatos para você responder. Falar, não tenho ainda, mas tudo isso me leva a crer numa posição. Então, isso molda o modelo de gestão que eu fui conduzindo ao resto da vida. Isso molda a maneira com que eu vejo o meu cliente interno, a preocupação que eu tenho no que eu faço, que é o cliente interno, mas que gera um produto para o cliente externo. Então, isso eu considero que foi a primeira experiência mais importante para mim, que foi entender isso e moldar o meu modelo de gestão, moldar o modelo que eu faço as coisas. E num desses clientes eu fui convidado a não só dar a consultoria, mas a continuar com ele, que foi o começo de tudo. É legal. A gente já teve um episódio aqui que foi do Guilherme sobre tecnologia, chamou muita atenção, as pessoas, né, queriam conhecer, então a gente trouxe você. Mas uma coisa que eu percebi, sempre é um cliente chamando, né? Sempre é. O cliente sempre pegando ali os profissionais. Os profissionais, né? E assim vai indo, né? Olha, gostei, porque com o Guilherme, né, foi indo a mesma coisa. Ah, sei que eu, né, prestava serviço, e aí esse cliente me chamou. Aí chegou no outro, foi indo. Então isso é comum na área de vocês, porque a nossa... É comum, porque você vai desenvolvendo habilidades que o mercado necessita, né? Então, assim, a tecnologia, ela tem uma necessidade de que os técnicos comecem a ter uma visão de negócio. E quando você começa a despertar essa visão, você começa a tratar demandas e problemas necessários para todo mundo. Então, assim, hoje, se eu fosse dar uma sugestão, uma recomendação para quem está começando em tecnologia, eu ia falar assim, continue focado no seu desempenho técnico, mas olhe pro negócio, olhe para os problemas para onde você está. Você não pode simplesmente pensar em tecnologia, você tem que pensar como é que a tecnologia ajuda a mudar a vida das pessoas. Sim. E aí, se você tem essa visão, todo mundo quer isso na empresa. A empresa não quer simplesmente um nerd que só fale de tecnologia, ele quer que aquele nerd olhe para o negócio assim, aonde que eu posso demonstrar a minha inteligência, a minha capacidade para que você possa ganhar mais dinheiro. Sim. É isso que a empresa quer. E de interagir com as demais áreas, né? Porque, por exemplo, em algumas empresas que eu já trabalhei, muitas vezes a pessoa que vai ali arrumar o computador, eles ficam no cantinho deles. Sim. Né? A gente só sabe muitas vezes quando ele chega, o computador já resolveu. Já resolveu, porque é sempre assim, ele né? manda o sinal lá da sala. Eu falo, gente, é incrível, o negócio não estava funcionando. Aí o técnico chega, você fala, o negócio vai. Eu falo, meu Deus, parece que o computador viu e falou assim, não vou deixar ele tocar em mim, não, já resolvi. Mas hoje, né, lá pelo que a gente viu no seu LinkedIn, né, você destacou lá o cibersegurança. O que seria, né, cibersegurança? Quando a gente começa a trabalhar para entregar um serviço, uma disponibilidade, né, então pensa que a gente, em qualquer segmento, você vai entregar um produto ou um serviço. E esse produto hoje ele está sendo alvo de tentativas de fraude, de tentativas de invasão, de alguém querendo usar um produto ou um serviço seu para poder tirar vantagem dele, ganhar dele, ou então fraudar os seus clientes, ou simplesmente queimar a sua marca, o seu produto, né? Então, você tem vários pontos disso acontecendo no mercado. Você deve receber ligações de call center, falando de cartão, falando de infinitos cenários com relação a tipos de fraude, né? Então, quando a gente fala de cibersegurança, é o cuidado em defender isso. É se preparar da mesma maneira que os atacantes têm se preparado para fraudar, a gente se preparar para defender isso. Então, quando você tem uma carreira, o cibersegurança surgiu, na minha visão, depois das especialidades de infraestrutura. Então, eu como tive uma formação muito grande de infraestrutura, segurança era uma área que estava dentro da infraestrutura. E com o passar do tempo, com a quantidade de invasões, com a quantidade de necessidades que esse mercado foi surgindo, essa cibersegurança saiu da infraestrutura e virou uma caixinha do lado. Então, se você, de maneira macro, igual você estava comentando, que lembrou só de redes, a gente tem desenvolvimento, infraestrutura e segurança, de maneira bem macro. Né? E essas áreas podem desdobrar em várias outras. Então, cibersegurança é uma cadeira que olha para redes e fala assim, redes,
Beleza, você fez só a parte de disponibilidade, só a parte de infraestrutura. Como é que eu posso dar segurança nisso que você fez? Né? Entendi. Então, Redes vai lá e cria uma estrutura de balanceamento para o site nunca cair. Aquele site vai chegar para um lado, vai cair num servidor, vai para outro, vai para outro. Só que aí eu preciso garantir que a camada de segurança tem. Então, vem uma outra área de cibersegurança e garante que aquela camada tenha a segurança para não ser invadida, para alguém não derrubar aquele serviço, para não ficar fora do ar. Então, tem toda essa estrutura. E essas fraudes cresceram bastante. O pessoal tá especialista, gente. Os especialistas, né? O brasileiro é especialista nisso. Então... Não, tanto que eu deixo, você comentou de ligações, eu deixo literalmente em modo avião praticamente o dia inteiro. Porque, sei lá, se eu tiro assim, e eu tenho esse número de telefone, eu tenho 30 anos, acho que desde os meus 12, que foi meu primeiro celular ali na época, é o mesmo número. Então, você imagina o tanto de gente que não... Lógico. Tanto que o número de telefone já não rodou. Já caiu em listas. Já caiu em listas. Então, assim, muitas vezes eu deixo, não aguento. Eu não quero trocar porque, assim, já é um tempo, né, esse mesmo telefone. Mas tem hora que enche a paciência, né, dessas pessoas. A gente nasceu num país muito bom e adoro o país e não tenho nada contra o Brasil, sou apaixonado e brasileiro, mas é um país muito criativo. Então nós somos a geração não, o povo, né, mais criativo do mundo, eu posso falar isso, acredito que sim. Porque a gente consegue tanto a criatividade para o bom como para o ruim. Então, a gente tem se você for em outras culturas, normalmente outros países, o cara sempre é centrado em uma coisa só e ele fica especialista e extremamente produtivo numa cadeira só. O brasileiro não. Ele consegue, cara, fazer tudo. Tá andando de bicicleta, trocando a lâmpada e assistindo TV. Então, E eu não sei como a gente consegue, né? Porque a gente muda uma ideia, eu vou fazer isso. E de repente você se considera até especialista naquilo. Já mudei a chavinha, né? Olha nós aqui fazendo um podcast. Então, é isso. Então, assim, no ramo de cyber, isso cresceu muito no Brasil. Cresceu no mundo, mas no Brasil muito, porque somos criativos na maneira de atacar e estamos sendo criativos na maneira de se defender. Né? Então, tem muito esse Então, hoje você entende, assim, que das áreas de rede, acho que essa é uma das mais importantes, né? Assim, as outras são, mas, assim, as outras deixam tudo ok, mas na hora que vier um ataque, né, o cibersegurança que tem que estar ali. Todas são... porque cada um está no seu quadradinho ali. Entendi. Todas são extremamente importantes. Que a cyber começou agora nos últimos tempos, né, nos últimos anos, a tomar uma proporção maior por causa disso, porque ela começou a entrar em toda a camada. Então, no desenvolvimento, tem segurança para desenvolver com segurança, para aquilo já não subir um sistema já com vulnerabilidades. Tem segurança dentro da infraestrutura. E tem uma camada ali que ganhou a importância para olhar para tudo isso. Então, hoje, existe um gap no mercado para achar profissionais nessa cadeira. Se você for olhar as pesquisas, tem 80 mil vagas abertas para cibersegurança. Porque esse cara nasceu de especialidades dos outros. Então, assim, eu preciso para dentro de segurança um cara que tenha a camada de especialidade de segurança, mas ele tem que ter um background de infraestrutura, ele tem que ter um background de desenvolvimento, ele tem que ter um background de redes ou de sistemas operacionais. Ele não nasce só numa camada ali, ele é um cara que tem um background e um plus disso. Por isso ele tem tanta necessidade hoje e tanta dificuldade de se achar bons profissionais nessa área. Legal. Sim. E ao longo, assim, da sua carreira, você teve que se atualizar bastante? Muito. Muita coisa, né? A tecnologia parece que vai... sempre tá se inovando, né? Tecnologia é uma coisa de louco nesse sentido. Então, não tem... Eu vi que vocês me perguntaram sobre alguma pessoa que eu admiro, alguma coisa que eu me espelhe e tudo. Com a tecnologia, eu aprendi a olhar no sentido das pessoas que estão próximas de mim. Então, vamos supor, trabalho com pessoas que o tempo todo eu estou aprendendo com elas. Elas são especialistas naquilo. Então, você tem um cara especialista de redes, você tem um cara especialista de segurança, você tem um especialista de sistemas operacionais, você tem um arquiteto. Esses caras, eles estão ali estudando aquilo o tempo todo, trazendo novidades, e você, como gestor, está recebendo aquele alimento o tempo todo. Né? Então, eu me admiro nessas pessoas.
né? Porque elas trazem essa informação. Eu não fico olhando para um Bill Gates ou para um Elon Musk. Esses caras estão longe de mim. É lógico que eles ditam uma cultura, eles ditam uma tecnologia. Mas quem pega aquela tecnologia e entende e implementa é o cara que está comigo no meu time. Sim, então, no seu dia a dia. É o meu dia a dia. Então, eu olho muito para isso. Olho muito para o meu time, olho muito para as pessoas que estão comigo, porque eles estão trazendo aquilo, eles estão dentro de casa, entendendo o negócio que a gente está entregando para o cliente, está buscando no mercado a melhor tecnologia, mergulhando naquilo e entregando para a área, para a empresa, o melhor produto. Então, eu gosto muito de olhar isso, olhar para as pessoas que estão ao meu redor e admirar elas, né? Se eu não admiro um colega de trabalho ali, um cara do meu time, ele não tem que estar comigo. É verdade. Todo sentido. Faz todo sentido. E como que você começou nessa, né, ali na parte de gestão ou de diretor então, como que começou isso? Esse cargo tão importante, né? Porque quando a gente fala diretor de alguma coisa, todo mundo já fica, uau! É verdade. Ela falou, vou trazer um diretor. E o quê? Como assim? Como que eu vou entrevistar ele? Eu falei, não sei, mas vamos lá. A gente vai conseguir. O que comem, onde vivem. Porque a gente fica de um mundo bem assim. Hoje eu tô numa empresa que aí eu tô um pouco mais próxima da diretora. Mas antes as pessoas. Difícil chegar assim. Era muito difícil, né? A pessoa vê, nossa, o diretor chegou, todo mundo. Todo mundo todo mundo produtividade, 100%. É isso aí. Mas foi muito nessa condução da minha vida, né? Então, quando eu comecei ali na parte de consultoria, quando eu fui caminhando para esses lados, eu sempre fui tendo a necessidade de ter times comigo. Então, começou ali com a coordenação, vai para uma gerência. E aí, quando a gente começa a entender muito mais da preocupação do cliente, a empatia que eu comentei na consultoria, entender esse posicionamento, a gente começa a se colocar na empresa como uma visão mais estratégica, sair do operacional, saber que tem pessoas que precisam estar ali no operacional, saber que tem pessoas que precisam estar no tático e você começa a jogar mais no estratégico. Começa a desenvolver visões para a empresa voltadas para o negócio. Então, na consultoria e nos próximos ali, quando eu saí da consultoria para um cliente, o cliente me colocou ali como um coordenador de uma área, numa processadora de cartões já, para conduzir ali uma coordenação. Então, na época tinha uma função chamada administração de rede, que era um coordenador ali do Service Desk, coordenador dos times de meio de captura, dos times de sistemas operacionais. Então, eu comecei nessa posição ali. O que vai mudar e te tirar dessa posição de coordenação para um gerente e depois para um diretor? A sua visão do todo. Então, quando eu comecei a mostrar para aquela empresa quais eram as necessidades que ela tinha, como que ela deveria estruturar o time, como que a gente poderia ajudar o negócio a faturar mais, a gente começa a ser convidado a participar de conselhos, de comitês, e te dá a visão. E você tem que, nesse momento, aprender muito o que falar, né? Porque como técnico você quer falar de tudo, você quer falar da solução, você quer falar o que é melhor, que viu o sistema operacional, que viu o novo switch, que viu o novo Quer resolver o mundo ali. Mas aí você precisa se posicionar e falar assim, não, peraí, a linguagem com essa pessoa é diferente. Ela não vai saber. Ele não vai saber. Esse cara não é de tecnologia. Então eu preciso falar para ele o que impacta para ele. Cara, se eu colocar esse servidor a mais, você tem possibilidade de faturar mais R$1 milhão. Aí é diferente. Sim, muda tudo. A pessoa já, vou escutar ele aqui. A conversa para o diretor, não é pro diretor de negócio, ou para o CEO da empresa, não é gastar X mil reais no servidor. Ele fala, você quer ganhar R$1 milhão a mais? Quer faturar R$1 milhão a mais? Aí ele vai falar, opa, peraí, eu posso te escutar. Te dou aí 30 segundos para você me contar como é que eu posso faturar R$1 milhão a mais. E aí você vai levar para ele a informação não técnica, mas o que você precisa fazer. E isso você vai aprendendo, acho que no dia a dia, porque não vem com... Poderia ajudar com isso se você desativar... Jesus! A tecnologia. A tecnologia, mesmo no modo avião, ela está entrando... Não, mas isso me assusta direto, gente, em casa. Porque às vezes eu estou em casa, de repente, ele vem sozinho e responde. A Siri, hein? A Siri ouvindo a nossa conversa.
Então, desculpa. Imagina! Mas é muito nesse sentido, é começar a falar da linguagem de negócio, começar a falar das preocupações, a preocupação com o time. Porque quando você sai da cadeira operacional, você não está preocupado só mais com a tecnologia. Tecnologia é a sua área, mas o que movimenta a tecnologia? As pessoas. Então, você faz uma gestão de pessoas mais próxima. Você precisa dar resultado, então você precisa ter empatia com o cliente. Então, você começa a buscar ter essa visão financeira, essa visão de negócio, essa visão de pessoas. É isso que faz com que a gente se aprimore e vá para cadeiras maiores. Sim. E aí são outros desafios, né? Porque lidar com pessoas, né? Gestão. Eu gosto de falar que eu sou muito mais um facilitador e tradutor do que um diretor. Eu facilito o trabalho do time para alcançar as metas que a gente tem. E eu traduzo o que o comitê executivo tem para o time técnico. E eu traduzo o que o time técnico tem de vontade para o comitê executivo. Então, qual que é o maior desafio para você nesse... O maior desafio sim, não sai muito dessas duas coisas que eu comentei, de traduzir. Né? Esse é o desafio, porque às vezes você tem um assunto tão técnico, tão necessário de se executar, que às vezes você precisa... o desafio seu é preparar esse argumento de maneira bem objetiva para se apresentar num comitê. Então, imagina que um comitê ele tem 1 hora por semana, né? E a gente tem ali várias pautas comerciais, pautas de marketing, pautas que vão estar direto ligadas ao financeiro da empresa. E você precisa ganhar um tempo ali para justificar uma apresentação de tecnologia onde que o cara já te olha como um centro de custo. Então, o desafio de uma área de tecnologia é deixar de ser visto como um centro de custo e começar a ser visto como um centro de resultado. Então, a gente precisa mostrar resultado para a empresa. Então, a maneira que você se posiciona e que você vende os projetos, isso para mim é a maior dificuldade. Apesar de aprender com o tempo a fazer isso muito bem. Mas é uma das dificuldades, porque a gente tem que pegar, às vezes, o que é intangível e tangibilizar ele numa visão de negócio. Então, você tem que vender o que é a funcionalidade e não a tecnologia. Interessante. E qual o maior time que você teve, assim, abaixo de você? Eu já tive cerca de 400 pessoas. Meu Deus. Caraca. Tem alguns times. É isso que eu ia falar, porque normalmente a área de TI é sempre grande, né? Todas as somente no mercado financeiro, né? É muito grande. Eu já tive 400, mas diretos, né? Assim, diretos que eu falo, contratados CLT da empresa. Se você colocar com terceirizações, mais de 1.000. Nossa, muita gente. Porque a gente, normalmente, algumas empresas elas optam por algumas áreas que são core, aí a gente contrata e deixa as pessoas como CLT. E outras a gente contrata empresas e coloca ali um gestor nosso, né, um gestor da empresa, gerenciando terceiros, outsourcing ali. Então, já teve uma época que tive bem mais de 1.000 outsourcings aí, pessoas desenvolvendo sistemas, instalando equipamentos na rua. Então, dependendo do nível de prestação de serviço ou de empresa que você tem. Hoje você já pode dar cursos de gestão, nem de tecnologia, você já pode dar de gestão. Eu me considero mais na gestão hoje, ao longo dos últimos anos, do que tecnologia. Tecnologia tá no DNA, tá no meu DNA. E eu considero que eu tenho as pessoas certas nas posições certas, né? Então, assim, eu tenho o especialista de redes tomando conta de redes. Eu tenho o especialista de sistema operacional tomando conta do sistema operacional. Tenho o especialista de cyber olhando ali para isso. E eu considero que o meu nível de tecnologia hoje é estar preocupado, sempre atualizado, para conversar e instigar a esses profissionais a entregarem o seu melhor. Mas 80% do meu tempo como executivo, como diretor, é convencer o outro lado que tem que investir nesse time. Então, é muito mais gestão hoje, gestão de pessoa. A gente passa, se eu te falar a vida do executivo, ele passa 3 meses mergulhado na gestão financeira, no CAPEX, né, no investimento, e no OPEX. Então, são 3 meses. A gente passa de 4 meses, de outubro a dezembro, desenhando orçamento, mergulhado ali, se
fazendo com que seus gerentes trabalhem mais na tecnologia e você se isentando para defender qual orçamento você vai usar o ano que vem. E aí você gasta mais 2 meses, 3 meses do ano fazendo gestão de pessoas, avaliação 360. Nossa, quando começa outubro é o terror da minha vida, porque eu sou de orçamento. Ah, então, nossa, quando começa... Espianei ali, gente, outubro é uma loucura. Então imagina um diretor de tecnologia que ele faça de outubro a dezembro, fazendo revisão, fazendo orçamento base zero, revisando. O orçamento base zero é onde... Até chegar em dezembro, entregando o orçamento. Aí em dezembro, fala assim, agora a gente começa de dezembro a fevereiro falar avaliação de pessoa, pagamento de bônus, meritocracia. Então você passa mais 3 meses nisso. Então são 7 meses só de gestão, porque você tem que se isolar das outras coisas para tocar. Então você tem que ter ali um gerente bem preparado, parceiro bem também, parceiro, né? bem próximo. Porque você fica 7 meses em gestão. Você vai participar das reuniões, mas você não consegue mergulhar com tanta dedicação nisso. E os outros 5 meses do ano, você está mergulhado com o time a fazer as entregas que você precisa e a defender, a falar, tá vendo aquele orçamento que eu coloquei em outubro? Agora em fevereiro eu entreguei o que eu pedi. Então agora eu estou fazendo a parte marqueteira, né? Entregando aquilo que eu prometi que eu ia entregar. E em paralelo a isso tudo, cuidando dos times, fazendo revisão orçamentária, né? Porque o pessoal lá do orçamento não deixa, né? A gente faz em dezembro, mas aí março tem que revisar, maio tem que revisar, junho tem que... Se brincar, revisando. Todos os meses a gente tem que revisar. Eu faço, eu trabalho numa ONG, então ONG a gente, né, precisa ali sempre de estar de olho, porque, né, então, mensal. Eu vou mensal ali com as pessoas. Tanto que assim, acho que eu sou... 2 vezes no mês, assim, então. A rodada de Rolling for Cash. 2 vezes no mês, e às vezes tinha meses assim, tipo, maio, vamos rever o ano inteiro de novo. Tudo de novo. Tinha essas rodadas assim. Tanto que eu não sou muito amada, não. Não, ninguém. Né? Não sou muito amada. Eu sei como é que é o seu papel. Eu já acostumei assim, que eu falo, cara, não adianta as pessoas. Fazer, às vezes alguém fala assim, nossa, você é legal, quando a gente vai no happy hour. No rap. Nossa, você é legal. Nunca imaginei que você fosse legal. Você é legal. Eu falo, gente, mas eu sou legal. É só o meu trabalho. É só o seu trabalho. Que não é legal. Mas assim, você teve vários cases de sucesso que eu vi no... Legal. Então, vou deixar você escolher um assim, né? Os outros, ninguém fique chateado, tá, gente? De que... É que são muitos, gente. São muitos. Eu tentei escolher um ali, mas eu falei assim, cara, vou deixar pra ele escolher algum que ele queira comentar, ou mais de um, se você quiser trazer. Mas eu acho que é importante, assim... Legal. Não, assim, realmente nos últimos anos foram vários cases, acho que fora os cases eu tive aí algumas premiações, né? Fui 2 vezes selecionado aí como top 100 influência. Você trouxe? Não, inclusive esse ano você já ganhou o prêmio, né? Já ganhou o prêmio. A gente também abriu. Já. Esse da IT Media, né? Então a gente... Esse prêmio é muito importante, então tem aí pessoas super importantes na foto aí. Mas é um prêmio também de reconhecimento de um projeto e de executivo do ano ali de 2023, isso aí, na parte de segmento financeiro, na parte de bancos. Então, esse é um reconhecimento nacional bem interessante. Tá ali o Edilson ali, que também do Bradesco, então tem outras pessoas bem importantes aí. Mas eu tenho muito orgulho disso. Então, tem outros aqui, tá, gente? Se eu for trazer, vai... Tá. Innovation 24. Esse prêmio do Innovation Leader, eu gosto bastante dele. Então, acho que já posso pedir música no Fantástico desse aí. Esse aí já foi 3 vezes nacionalmente reconhecido. Sério? 3 seguidos, de 22, 23 e 24. 22, 23 e 24 eu participei desse prêmio, ganhei esse prêmio. Então, assim, isso é o reconhecimento do mercado quando a gente faz um trabalho legal, e eu gosto desses prêmios de voltar para casa e falar, galera, não fui eu só sou um representante do que vocês fazem, porque eu gosto de ser, eu sou um maestro, na verdade, né? O time entrega, então assim, quando eu vou lá e sou recomendado disso, tem um projeto por trás. Eles olham toda a minha vida, todo o meu background, mas também olham quais os projetos que eu estou tocando agora e quais foram as entregas que eu fiz naquele ano para poder ser reconhecido. Então, grande parte, 30%, 40% desses prêmios, 50% desses prêmios, do prêmio em si, é a entrega que o time faz, que eu sou só um maestro. Então, eu volto para casa e falo, galera, ganhamos um prêmio, não fui eu que ganhei, estava lá representando, mas foi a gente que ganhou o prêmio, porque a gente tem se demonstrado para o mercado peças importantes
e entregas importantes. Então, desses aí, eu considero que quando a gente fez uma renovação geral na estrutura do modal, por exemplo, né? Quando a gente estava no Banco Modal e a gente publicou o projeto de renovação da estrutura de data center geral, da estrutura de alta disponibilidade dos serviços que a gente fez. Ali dentro desse projeto foram vários cases. Então, é um projeto só que o time que estava tomando conta de observabilidade entregou uma melhor versão de monitoramento e observabilidade que tinha. E esse case aí atingiu aqui, porque foi bem na época do casamento dela. Eu lembro que o Guilherme ele foi virado, assim, que ele não me reconheceu no elevador, porque acho que ele já tava tantos dias assim. Eu lembro desse dia, Ele passou por mim, aí ele entrou e eu, oi, aí ele... Tipo, eu falei, eu sou sua esposa, tá bom? Isso aí. Eu lembro desse dia. Esse projeto foi fantástico. Esse projeto foi um marco na vida do time que estava. Desse projeto, ele foi o principal incentivador da comunidade, olhar para a gente, olhar para mim como um diretor daquele time naquela época. E essas duas fotos que vocês trouxem são praticamente desses dois. Tem mais uma. Essa foi desse ano, né? Gente, estamos em abril, começo de abril. Eu falei, Amanda, mas em abril ele já ganhou um prêmio. Isso é reflexo dos times. Legal. Então, assim, a gente fez um negócio bem legal. E dentro dessa entrega que você comentou, a gente foi case em várias plataformas. Então, como que eu falo que é um case para produção? O fabricante mundial de uma solução traz ali aquela solução para nos apoiar, a gente implanta aquilo de uma maneira tão excepcional e seguindo todas as práticas que aquilo vira um case dentro do fabricante. Então, o fabricante olha para o mundo e fala assim, no Brasil eu tenho uma estrutura que implantou isso com sucesso e virou um case. E aí esse case escreve um artigo dentro da estrutura do fabricante, então dentro do site da HP, dentro do site da Nutanix, da VMware, desses caras a gente tem cases dentro deles. E esses cases no final nos ajudou a entregar um projeto que foi premiado em 3 ou 4 lugares. E aí eu olho para isso e falo assim, não sou eu. Eu simplesmente tenho o dom de orquestrar isso e de escolher as pessoas certas nas posições que elas deveriam estar, no momento que elas deveriam estar e na motivação que elas precisam ter. Então, que legal. Acho que para o seu time ter esse reconhecimento, sim, né, é muito bom. E data center, o que é? O que é? Data center que eu escuto isso quase todos os dias em casa. O data center. Data center é onde a gente roda todo o processamento para poder entregar alguma coisa. Então, vamos falar de um serviço. Você está falando de uma operadora de telecomunicação. Aonde que está o processamento que faz que a ligação funcione da ponta A para a ponta B? Está rodando em alguns servidores ali, tem a parte de gravação quando é necessário. Isso está rodando em algum lugar. Então, em vez de ter um computador aqui na sala, tem um lugar específico, que tem a temperatura específica, que tem a chegada de energia elétrica separada por estações, subestações diferentes, para garantir que se uma subestação cair, a outra ainda funcione. Então, é um lugar onde tem redundância de energia elétrica, redundância de ar-condicionado, redundância de equipamentos, temperaturas corretas para fazer, a circulação do ar correta. Então, tem toda uma estrutura para passar cabeamento, para não ter interferência de elétrica com dados. Então, é um lugar preparado, é como se fosse essa sala, mas preparada não para nós, mas para que computadores ficassem aqui e tivessem o maior proveito e o maior tempo de vida possível. Porque um computador, um servidor exposto numa condição errada, ele vai ter mais poeira, ele vai ter mais calor, vai diminuir o tempo de vida, então ele vai viver menos tempo. Então eu preciso que ele viva o máximo possível. Então ele vai estar nas condições melhores. Então o data center é a casinha que eu coloco todos esses lugares, todos esses computadores e suítes para que eles vivam mais e tenham todo tipo de redundância possível. Nossa, gente. Sabia disso. Nossa, maneira bem simples de explicar. De como... Olha como ele, né, traz bem a explicação. Essa faz parte da cadeira do diretor. Explicar de maneira leiga termos técnicos de todos os aspectos. Eu acho que isso é muito importante, porque...
A gente, por exemplo, da área de FP&A, nossa, na hora que tem gente que você fala assim, o budget, o que é budget? Né? Então, você tem que explicando de uma forma, né? Aí eu sempre vou dando exemplo, olha, então, seu cartão de crédito, né? A sua conta de luz, de água em casa. Mas isso é muito importante, a forma como a gente leva para as pessoas. A forma de identificar. Eu falo que eu gosto muito de citar que a forma com que você tem que entender, para um diretor, um dos papéis dele importante é entender qual é a persona que ele está falando. Qual é a pessoa? Porque ele vai falar com o cara de finanças, ele vai falar com o comitê da empresa, ele vai falar com os técnicos e ele vai falar com a área de negócio, vai falar com todo mundo. Só que cada um, ele tem que saber que cada um é uma persona diferente. É um conhecimento diferente. E aí, até pela característica de empatia, eu preciso fazer que você entenda o que eu quero para que todos nós, no mesmo projeto, no mesmo foco, vamos fazer a entrega para a empresa. Então, eu preciso identificar a pessoa que eu estou falando e falar com ela do jeito que ela entenda e que ela compre o projeto comigo. Então, para mim, essa capacidade é muito importante. Ele entender com quem ele está falando e ele não só entende, ele muda o speech dele. A minha forma de falar com você é uma, a minha forma de falar com os técnicos é outra. Né, que eu te expliquei o data center aqui agora. Para o técnico, cara, se vira e vai no data center, coloca o negócio lá. Né? Ele já sabe o que é. Né? Para o diretor financeiro, eu tenho que explicar. Para o diretor de negócio, eu falo assim, não, cara, se eu melhorar o data center, você vai ter capacidade de vender mais. Se tem 1.000 usuários logados no seu aplicativo, se eu ampliar o data center, vai ter 2.000. Mas por que um segundo data center? Porque se esse data center cair, os seus 2.000 clientes vão ficar sem acesso. Mas se eu tiver um outro, esse morre, o outro assume, tá todo mundo, seus clientes funcionando. Então é importante ter, porque se esse aqui parar, o outro tá ali funcionando. Sim. Uma coisa que eu vi no seu LinkedIn que eu fiquei curiosa, que você é voluntário numa ONG? Sou, na John Wesley, né? Nossa, eu achei legal. E você bastante já tempo, né? Já há muito tempo. 17 anos. Você vê que a gente te stalkeou bem, né? Eu gosto muito de fazer esses trabalhos. Então, assim, tem outros casos que eu vou que eu não coloco, não divulgo. Essa tem porque é da minha origem, né? Vamos falar assim. Então, eu participei por muitos anos da Metodista Wesleyana. Então, tinha uma ONG ali, John Wesley, que fazia alguns trabalhos para a cidade. Então participava ativamente dela e sempre gosto de apoiar. Acaba que a gente muda muito onde a gente ajuda pela comunidade que a gente quer ajudar, né? Tipo assim, hoje eu moro aqui em São Paulo, então procuro ajudar o máximo possível as que estão próximas de mim. Não que eu deixe de fazer isso, mas a gente está vendo um problema aqui do nosso lado, então a gente precisa ajudar o que está aqui. Então participo bastante. Ano passado teve uma iniciativa do pessoal de tecnologia de São Paulo, que a gente fez um programa aqui, né, uma arrecadação para ajudar 3 casas. Então sempre faço parte dessa comunidade da TI em São Paulo, que faz eventos para arrecadar fundos para isso. Então acho que é importante isso. A gente tem que fazer um papel para mudar a comunidade que a gente está. Sim. Isso é importante. Legal, muito bacana. E aí, vamos para a dinâmica? Vamos. Eu queria o que você diria pro Edgar lá de trás, assim, onde você está hoje? Que tomou choque, o Edgar que estava tomando choque. Tomando choque. O que eu falaria para ele hoje? Olha, eu falaria para ele fazer tudo da mesma maneira que ele fez. Porque eu considero que eu não mudaria nada do que eu fiz até hoje na minha jornada. A preocupação com as pessoas, a preocupação de tentar impactar e mudar a comunidade. Então eu falaria, cara, segue no seu planejamento que vai dar bom. Como deu, né? Graças a Deus. Sim. Bom, a gente costuma fazer uma dinâmica aqui, trazer fotos. Eu trouxe das premiações, mas eu acho que as 2 próximas fotos acho que são as mais importantes para você. Então, acho que que você fale um pouquinho do que representa para você. Legal. A Lisandra é minha esposa, então, assim, esteve comigo e está comigo em todos os momentos. Então, não tem...
Nós, como executivos e princípio de carreira, profissionalmente, a gente precisa de apoio, alicerce. Então, assim, ela é um alicerce muito grande para saber que as coisas estão bem em casa, para eu poder tocar as coisas fora. E a gente passa por muitos momentos. Então, eu falo assim, um executivo, ele tem sua jornada pesada, a gente tem sobrecarga, a gente passa por dificuldades no momento de... eu sou obrigado a fazer uma série de coisas pela minha cadeira, e pela minha posição e pela necessidade de aquilo se tornar eficiente para a empresa. Então, às vezes, eu preciso fazer um desligamento que eu não gostaria de fazer pela pessoa que é, mas pelo profissional que é, naquele momento, talvez ele está fora do engajamento necessário. E com certeza, se ele estava comigo, ele vai saber que eu já estava tentando e fazendo o máximo para que ele tivesse se reposicionar, mas às vezes a pessoa não vai se colocar nos trilhos novamente naquela oportunidade. Talvez aquilo para ele... E aí, esse momento que você faz um desligamento desse, eu tenho muita empatia pelas pessoas. Então, eu sei se é casado, eu sei se tem filho, eu sei se tem algum tipo de doença na família, eu sei se o pai está internado, eu sou obrigado, a minha cadeira necessita. Às vezes, você bola um diretor e ele está no Olimpo, não está. Eu não. Eu consigo entender aonde que está. Então, quando eu tomo uma decisão dessa necessária, sabendo de algumas coisas, eu vou chegar em casa um pouco pior. Sim. Lá ali na frente não vai ter. Eu não vou me emocionar ali na frente, eu não vou abrir o jogo. Eu falo, cara, infelizmente, nossa jornada se deu. Estou dando um exemplo desse, mas pode ser numa negociação, pode ser num dia que a estrutura do data center caiu, a gente sofreu uma pressão, a assessoria de imprensa em cima, toda a pressão do comitê, e aí a gente apanhando ali para tentar resolver alguma coisa. A gente chega em casa, às vezes, um pouco mais vulnerável, né? E a pessoa que você chega em casa, se ela está pronta para te receber, e ela tem olhar na sua cara e entender o que você precisa ouvir, ou às vezes você não precisa ouvir nada. Só quer companhia, só né? quer companhia. Então, essa é a pessoa para mim, que está comigo na pancada. Que legal, muito bacana. E essa é a turma toda, né? Então, essa aí Nossa, eles são grandes. Samuel e Davi. Então, olha o tamanho do pai. O pai. É isso. Então, essa esposa é alta também, né? E é isso, obrigada. Obrigada, pessoal. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.